É sobre São João Paulo II e a sua missionariedade que nós iremos conversar no programa que está iniciando em nossa TV Canção Nova, o programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova, e saúdo você, meu irmão, minha irmã, com um feliz domingo, porque hoje é dia 17 de outubro de 2021. São João Paulo II, cuja memória nós celebramos no próximo dia 22 de outubro. Como nós sabemos, ele teve um pontificado bem longo e durante o seu pontificado, quantas viagens apostólicas. Dessa forma, ele colocou em relevo a importância da vida missionária da Igreja. Para conversar conosco sobre São João Paulo II e a realidade missionária da Igreja, nós contamos com a grata presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários, neste dia do Senhor. Pois não, com muito prazer. Saudação também a você e a todos os nossos telespectadores que nos fazem companhia neste domingo, como sempre aos domingos, neste programa e neste horário, através da Canção Nova e do sistema Canção Nova de comunicação. Então, nós estamos bem no meio do mês missionário, outubro, mês das missões. Aliás, domingo que vem é o Dia Mundial das Missões. Sem dúvida. E hoje lembramos a dimensão missionária da Igreja a partir do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Ele foi um grande Papa missionário, né? Ele viajou muito pelo mundo, mas não eram viagens de turismo, né? Não eram viagens a passeio, viagens culturais, não eram simplesmente viagens também para visitar os chefes de Estado. Claro que tudo isso acontecia, né? Porém, eram viagens missionárias, a maioria eram assim chamadas viagens apostólicas, né? Apostólica significa na missão dos apóstolos, então eram viagens de quem vai visitar a igreja, visitar todo mundo, a igreja local, as comunidades locais, dizer palavras oportunas para a igreja naquelas regiões, naquela situação e animar o povo. E isto, como trazia efeito, né? Cada visita do Papa João Paulo II levava um entusiasmo muito grande, uma alegria muito grande para tanta gente que talvez vivia um pouco fria, um pouco desligada da fé, da igreja, e ele trazia novo ânimo. Então eram, portanto, viagens missionárias. São João Paulo II se tornou grande missionário itinerante da igreja nos tempos modernos. O primeiro grande missionário itinerante da igreja foi o próprio Jesus, né? Estava sempre andando para cá e para lá, de aldeia em aldeia, para cima e para baixo. Depois temos o grande São Paulo, as suas viagens missionárias, e eram viagens a pé, de barco, com todos os perigos que isso implicava, todos os desconfortos. E é claro que muitos outros ao longo da história o fizeram, mas o Papa João Paulo II marcou época por, nos nossos tempos modernos, desta forma se tornar um grande missionário itinerante da Igreja. Agora, é preciso lembrar também um grande documento do pontificado do Papa João Paulo II, Redemptoris Missio, sobre a missão do Redentor, ainda no início do pontificado, onde o Papa recorda muito bem a dimensão missionária da Igreja. Ele volta a isso depois nos outros documentos sucessivos, mas ali todo esse documento ele é pautado em cima dessa questão missionária da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo ou é missionária ou não é de Jesus Cristo. Né? E assim ele ajudou a Igreja a uma renovação do espírito missionário, da nova evangelização, de que nós falamos muito na virada do milênio, mas continuamos a falar agora também. Dom Odilo, domingo passado, o Papa Francisco ele fez a abertura, né, do processo sinodal, Sínodo dos Bispos, que será vivenciado em outubro de 2023, portanto daqui a 2 anos. E neste domingo está acontecendo a abertura
né, do processo sinodal nas igrejas locais, nas dioceses e assim por diante. Isso também fala da realidade missionária da igreja? Essa celebração da abertura do processo sinodal? Sem dúvida, sem dúvida. A questão missionária envolve, sim, a dimensão para além de si, né? Nós somos um povo missionário que testemunha o Evangelho, que leva a boa nova. Agora, de vez em quando, precisa falar a este próprio povo missionário. Espera aí, está esfriando o sentido da missão? Está esfriando a percepção, afinal, para que nós existimos como igreja, né? Não, então precisa, de vez em quando, renovar. Eu imagino, né, num foguinho feito de lenha, né? Você de vez em quando tem que pôr uma lenhazinha na fogueira, Claro. tem que mexer na brasa para de novo o fogo acender melhor. E eu acho que é isso que está acontecendo no nosso tempo. E o que o Papa Francisco está fazendo é também isso, através desse processo sinodal, está mexendo na brasa, sacudindo um pouco a cinza, botando uma lenhazinha na fogueira para ver se a nossa igreja acorda mais, né, toma consciência do que ela é, e se torna de novo também mais missionária, para dar um testemunho mais vigoroso de Jesus Cristo, onde a igreja já está e para além de si, indo para novas frentes missionárias. Dom Dilo, São João Paulo II, como o senhor recordou, ele vivenciou, né, um pontificado marcado por tantas missões, tantas visitas apostólicas. Nós aqui no Brasil fomos também agraciados com a presença de São João Paulo II. Na época eu era menino, com a primeira vez que ele veio, me recordo muito, muito bem quando ele foi lá no Rio de Janeiro. Bem, e depois ele veio em outras ocasiões, inclusive nós tivemos aquele encontro das famílias lá no Rio de Janeiro também, aquele encontro que aconteceu no Maracanã e assim por diante. O senhor poderia recordar algum encontro, assim, alguma visita apostólica de São João Paulo II que de alguma forma marcou a vida do senhor, marcou o seu ministério? Eu acho que a primeira visita foi a mais marcante. Primeira visita de um Papa no Brasil. Era um entusiasmo muito grande. Onde quer que o Papa chegasse, o Papa João Paulo II era também um ator, né? Ele sabia lidar com as multidões. Lembra a primeira missa que ele celebrou? Ele começou em Brasília, com a saudação às oficialidades. Exato. Mas depois o primeiro banho de multidão foi em Belo Horizonte. Foi. Aquela missa foi muito bonita, marcante. Que Belo Horizonte, né? E era a missa com a juventude, né? Aquilo ficou muito marcado. Depois ele peregrinou por 12 dias pelo Brasil, para cima e para baixo, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Foram encontros grandiosos que marcaram a vida da igreja no Brasil. E eu também, naquela primeira visita do Papa, eu era padre jovem, tinha 3 anos de padre. E aí eu fui no encontro com o Papa em Curitiba, no Paraná. Claro que não cheguei perto do Papa, não tinha motivo para estar perto do Papa, mas eu fui. A gente fez um enorme esforço para de cada diocese ir uma boa representação para Curitiba. Exato. Então, lembro que foi um momento muito bonito, muito marcante, aquele também em Curitiba, como foram em toda parte. Exato. Os encontros com o Papa João Paulo II. Bem, depois das outras viagens, eu não estive no Brasil porque eu já trabalhava em Roma. Exato. Mas eu sei que foram momentos bonitos também. Agora, eu tive vários outros encontros pessoais muito marcantes com o Papa em Roma mesmo, né? E sobre os quais, oportunamente, a gente também pode falar. Exato. Mas momentos assim muito marcantes de ver, né, um homem de profunda fé, um homem que rezava de uma maneira única, né? Por outro lado, um homem também de uma percepção da realidade, do senso da realidade que ele tinha, um senso do discernimento que era impressionante. E do sofrimento, não só quando ele ficou velhinho, doente, aquela doença que finalmente também o levou, mas ele sofria muito quando via que havia guerras. E quando, apesar dos apelos dele, as guerras estouravam.
quando havia fenômenos de sofrimento dos pobres, do povo, situações de humilhação, assim por diante, ele sofria enormemente com isso, mas aí a palavra dele ficava ainda mais vigorosa. Então a gente sim teve muitos momentos bonitos com ele. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Dom Odilo, sua palavra final e sua bênção, por gentileza. Pois não. Então hoje, olha, bons encontros nas suas dioceses. Nós aqui em São Paulo temos a missa em cada uma das regiões, hoje à tarde, para marcar o início do caminho sinodal na nossa arquidiocese. Mas assim, em cada diocese, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Este é um momento de grande expressão, de vitalidade eclesial da Igreja Católica. Vamos participar. E assim, em cada diocese, vamos também fazendo o caminho previsto para participar. Deus os abençoe e o próximo domingo, domingo das missões, estaremos com vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.